E Mas terceiro, você acha que está suficientemente transparente do jeito que está hoje, deputado? eu acho que se cobrar do parlamentar a indicação e ele disser, como eu fiz, para onde foi e qual é o destino e o objeto para cada emenda, você vai ter essa informação. E a outra coisa também que é importante saber é o seguinte, que a gente pode evoluir, pode. Eu acho, inclusive, que a gente tem que evoluir no futuro para as emendas de bancada partidária, que é o modelo, inclusive, alemão, em que fica responsável não só o parlamento, como também a bancada através do líder e o próprio partido. Na medida que com isso você fortalece o partido, você fortalece a atuação do parlamentar e você dá mais transparência à execução orçamentária. E diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, eu acho que tudo que a gente não precisa é de conflito. Eu acho que a gente precisa harmonizar. E em todos os momentos, o parlamento esteve harmônico com o executivo e teve à disposição do judiciário. O senhor acha que ainda há essa harmonia dos outros dois poderes, do executivo e principalmente do judiciário? Ainda há uma disposição ao diálogo, ao esclarecimento para que se chegue a uma solução pactuada? O diálogo não pode acabar nunca entre entes públicos. Nós somos uns eleitos pelo povo e outros delegados à função de fiscalizar a execução. Então, eu acho que o que a gente precisa ter, né, a democracia, a essência da democracia é o diálogo. Então, sempre estamos dispostos, toda vez que nós fomos chamados, nós nos disponibilizamos e eu tenho, inclusive, a convicção muito clara que foi feito dentro daquilo que poderia ter sido melhor naquele momento. Eu tentei fazer esse debate sobre as emendas de bancada partidária no ano passado, não tive tempo, porque como o orçamento foi muito apressado ali no final do ano, e o próprio Colégio de Líderes e os líderes não entenderam que a emenda de bancada partidária fortalece as bancadas, fortalece o líder, né? A gente poderia, inclusive, ter avançado nesse campo. Agora, esse ano, a gente já tem um tempo maior. E acredito eu que agora, quando abrir o prazo das emendas para ele de 2025, nós vamos ter condições de apresentá-las e ter um debate mais profundo com relação a isso. E, ao mesmo tempo, dar mais transparência ao orçamento. Onde tem dinheiro público, tem que ter transparência. Deputado, deixa eu aproveitar, falando, o senhor mencionou a questão de tempo e questões de orçamento e assunto que o senhor também está bastante por dentro. A gente trouxe a informação aqui na terça-feira sobre um projeto que está sob sua relatoria, o projeto dos devedores contumazes, aquelas empresas que de má fé, deliberadamente e sistematicamente deixam de pagar os seus impostos à Receita Federal. Queria que o senhor trouxesse para a gente como está este diálogo da sua parte com integrantes do Ministério da Fazenda, com a Receita Federal e se vai dar mesmo para votar esse projeto no esforço concentrado durante o período eleitoral, no mês de setembro, ou se o senhor acha que dá até para acelerar esse cronograma? Eu acho que, primeiro, está aí, você anteriormente estava falando do corte de 15 bilhões do orçamento. Então, o Brasil tem uma luta permanente para ter um ajuste fiscal. Isso vem desde o tempo da Primeira República. Então, se a gente quer ter um ajuste fiscal, por que a gente não tem um orçamento 100% impositivo? Na hora que tivermos um orçamento 100% positivo, a gente vai diminuir as bombas fiscais, a gente vai estar dentro do exercício do ano fiscal preocupado com o orçamento do ano posterior, do ano que vem, e ao mesmo tempo a gente vai ter um orçamento mais enxuto. E se tiver um problema de superávit, sobrar dinheiro, o Congresso pode reunir e definir para onde vai o dinheiro que sobrou. Se tiver o problema do déficit, o Congresso também, como é feito nos Estados Unidos, nos países da Europa, né, nos países mais avançados, a economia mais avançada do mundo, o Congresso reúne e vê como subsidia, né, suprime essa deficiência desse déficit, né, dessa conta que não fecha. Então, se você tem onde buscar o dinheiro, por que a gente não vai buscar na evasão fiscal e na sonegação? Sonegação é crime quando é feita de forma deliberada. E nós temos hoje um crime organizado que constitui empresas, na grande maioria delas por laranjas, que tem vida curta, que sabe-se onde está, sabe o que está fazendo e tem um volume muito grande de recursos sonegados. Isso é crime contra a sociedade. Por quê? Primeiro, porque pelo princípio da arrecadação, quanto mais paga, menos se paga individualmente. Segundo, não se transfere das pessoas jurídicas para as pessoas físicas que já estão muito sacrificadas com a cobrança de impostos. O princípio para a gente votar a reforma tributária foi para baixar a carga total de impostos, para diminuir um pouco o peso que a gente carrega nas costas de pagar tanto imposto, principalmente as pessoas físicas. Então as empresas precisam pagar. E a gente precisa ter uma criminalização, uma tipificação criminal para dar agilidade à Receita Federal de cobrá-los.
Hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião com o secretário da Receita Federal, Barreirinhas, com um grupo de empresários aqui em Brasília, aqui em São Paulo, desculpa, exatamente discutindo esse tema. Né? É um tema que os empresariados de bem, né, aqueles que pagam os seus impostos, as empresas corretas, inclusive muitas empresas multinacionais, foram embora do Brasil, pararam de investir no Brasil, por quê? Porque não tem capacidade de competir com aquelas que usam da sonegação, do enriquecimento ilícito, como forma, inclusive, de atitude, né, diante do fisco, diante da cobrança de impostos. Então, eu acho que a gente precisa evoluir nessa pauta. A pressão da sociedade e a compreensão da sociedade tem crescido muito com relação ao imposto. Desde quando a gente fez aquela lei, que você acompanhou, que reduziu os impostos da gasolina, da energia, que foi uma lei de minha autoria, que a população está mais consciente que quem paga a conta no final é a população mais pobre, são os trabalhadores, né, são os profissionais de classe média, são as famílias. Então está todo mundo discutindo mais imposto, todo mundo quer baixar os impostos. Agora, para baixar os impostos, também temos que trabalhar contra a sonegação, principalmente dos maus devedores. E esses que usam isso como instrumento de enriquecimento ilícito precisam ser penalizados criminalmente. E diante disso a gente pode, inclusive, buscar o apoio dos estados e municípios na tipificação criminal, porque também vai aumentar a arrecadação dos entes federados. Então não vai ficar só a conta para a União. Você vai engordar a arrecadação federal dos estados e municípios sem aumentar impostos, sem aumentar a tributação, que ninguém aguenta mais pagar mais imposto.